Olá pessoal, tudo bem? Queria deixar uma palavra com vocês aqui porque nos últimos dias, né, estamos vivendo assim dias complicados, dias meio difíceis, né? Essa fase aí de quarentena, de confinamento e a gente tá meio sem saber o que vai acontecer. E eu estava meditando na palavra do Senhor e aqui no livro de Atos, capítulo 9, que fala da conversão de Paulo. E eu vi algo interessante aqui. A palavra fala a respeito de um homem, Ananias, né, que morava lá em Damasco. E é um homem que nos dá uma lição muito grande, sabe? Com relação a enfrentar situações difíceis, complicadas. E ele nos dá uma lição muito importante aqui. E eu queria falar alguma coisa a respeito disso com vocês. Aqui fala da conversão de Paulo. E Paulo, né, muitos sabem, nós sabemos que ele era um homem de posição elevada em Israel, né? Ali no Império Romano ele exercia uma posição de destaque e ele era um perseguidor da igreja cristã. E ele realmente era muito perverso e, né, matava mesmo. Era um homem muito cruel com a igreja. E Deus resolveu mudar, né, a história desse homem. Resolveu escolher Paulo para poder ser o mensageiro da sua palavra, do seu evangelho. Imagina, um homem que era o perseguidor da igreja e Deus o escolhe para ser um participante da igreja. Então é meio complicado isso, né? Meio complicado de entender. E para Ananias não foi diferente. E aí houve toda aquele acontecimento, né? Paulo estava indo para Damasco exatamente para fazer o que ele fazia muito bem, que era perseguir os cristãos, prender os cristãos, matar, né? E coisas terríveis. E nesse caminho, Paulo teve um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus apareceu para ele, né? A palavra descreve que foi uma forte luz, né? E derrubou ele do, do cavalo que ele estava montado, jogou ele no chão a ponto dele ficar cego. E aí os companheiros deles, né, os liderados dele, pegou ele e levou lá para a casa de um judeu, lá em Damasco, e Deus falou com Ananias que era para ir lá visitar Paulo, orar por Paulo, para que Paulo pudesse voltar a enxergar, né, ser curado da cegueira e ser cheio do Espírito Santo. Imagina. E Ananias conhecia, sabia quem era Paulo, sabia da sua fama, que inclusive sabia que ele estava indo para lá para fazer o que ele fazia muito bem, que era perseguir os cristãos. E Ananias deu aquela relutada com Deus, né? Ficou com medo, mas obedeceu. E onde eu quero chegar com essa história? A questão é que em situações complicadas, em situações difíceis, a gente tende a ficar com medo,
a gente tende a ter receio, a gente tende a recuar. E com Ananias aqui não foi diferente. A princípio ele teve medo, teve receio, falou: Senhor, esse homem é um perseguidor da igreja. Esse homem, ele pega e mata os cristãos. Como que o senhor quer que eu vou lá orar por esse homem? Né? Acredito que ele até pensou, não, ele está mentindo, ele está fingindo para que, né, a gente caia na dele e ele faça coisas terríveis aqui com a gente também. Mas Deus falou com ele, não, vai lá, rapaz, eu estou mandando você ir, então vai. E ele obedeceu e foi aquela grande bênção, né? Orou por Paulo e Paulo se converteu e Paulo voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. E a história, a gente sabe muito bem o que Paulo se tornou. Então, a palavra que eu quero deixar aqui para nós: não tenha medo, creia, obedeça ao Senhor. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não tema, sabe? Tranquilize seu coração. Eu queria também abrir um parêntese aqui, que nesse tempo de confinamento, está todo mundo em casa, a tendência é você né, dar uma relaxada, ficar muito tempo na frente da TV, muito tempo, né, com o celular, entretenimento, sabe? Cuidado, tá? Cuidado. Isso são coisas muito boas, são coisas que faz parte da nossa vida, são coisas que chegam até em certos momentos ser necessário, mas tome muito cuidado com isso. Desliga um pouco a TV, desliga um pouco o celular, sabe? É momento, eu acredito muito, sabe, que Deus permitiu que isso acontecesse conosco, aqui no Brasil e até no mundo. O mundo está se voltando para Deus. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de vários presidentes de vários países, sabe, reconhecendo que precisam de Deus, que precisa da intervenção de Deus. Então, eu acredito que Deus permitiu que essas coisas acontecessem, porque nós estamos assim muito atribulados, muito com a vida muito corrida né, se queixando sempre que não tem tempo, que as coisas as coisas de Deus estão ficando para trás. Então eu acredito muito que Deus permitiu que isso acontecesse para a gente parar, para a gente, sabe, buscar mais o Senhor, para a gente estar mais perto de Deus, para a gente saber que tem um Deus que pode nos guardar, que pode nos orientar, que pode, sabe, prosperar a nossa vida, que pode nos sarar pessoas enfermas, que pode nos sarar. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então, completando aqui, né, nesse parêntese, calma, vá com calma aí nos entretenimentos, pare um pouco, aproveite esse tempo para você ler a palavra do Senhor, buscar mais o Senhor, sabe, dedicar mais tempo para Deus. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode mudar tudo isso que está acontecendo de ruim. E a palavra do Senhor fala que Deus é um Deus que Ele transforma maldição em bênção. Creia nisso. E para finalizar, a palavra que eu deixo hoje para nós é essa: não tenha medo. Creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então espere em Deus, coloque a sua confiança nele. Só Ele pode nos trazer a salvação.